Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo o nosso programa A Voz Anglicana, neste período que celebramos e louvamos a Deus pela campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que tem como lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Louvado seja o Senhor pela escolha deste tema, pelo texto base elaborado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, e que infelizmente tem sido objeto de ataques de extremistas que existem dentro e fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Manifesta-se também em muitas denominações protestantes e infelizmente estes grupos extremistas se fazem presentes. Eu gostaria de ler para nossa edificação o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu gostaria de me ater a estas palavras de Pedro. Para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos visto e crido que tu és o Cristo enviado por Deus. O caminho de seguir a Jesus é um caminho estreito e desde os seus dias nem todos que ouviam a proclamação da mensagem de Jesus queriam acompanhar, queriam seguir aquele ensino que ele propunha. Mas o caminho é estreito não porque seja difícil amar a Deus e amar as pessoas com quem convivemos, é que nós temos que amar do modo que agrada a Deus. Amar aqueles que o Senhor chamou, apesar das diferenças ideológicas, políticas, até mesmo as nossas diferenças de fé. Nós devemos relevar tudo isso para obedecer o grande e fundamental mandamento do Senhor, que é amar ao próximo como a nós mesmos, isto além de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu gostaria de lhes expor 3 razões simples pelas quais nós devemos nos engajar e apoiar a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Em primeiro lugar, nós todos somos convocados à fraternidade. A nossa natureza e a nossa vocação é a vida fraterna, é a vida em amor. Frater é a expressão irmão em latim. Então, ver aos outros, a toda a criação, como irmãos fraternos, deveria ser a expressão natural do ser cristão, se não é que o Espírito de Deus nos conduza a esta realidade. Mas, em segundo lugar, um segundo motivo pelo qual devemos apoiar e nos engajar na campanha da fraternidade é que, nesta edição da campanha, a igreja se une contra
manifestações que têm estado extremamente presentes no Brasil e no mundo, manifestações como a xenofobia, o machismo, a homofobia. Essas são expressões detestáveis e nós, unidos a todos os irmãos dos mais diferentes espectros ideológicos e religiosos, devemos nos munir de uma cobeligerância, a capacidade de lutarmos juntos com um mal que aflige, contra um mal que aflige a todos. E assim é, por exemplo, o mal da homofobia. A nossa igreja, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, tem uma posição que reconhece a dignidade das uniões homoafetivas e da própria homossexualidade. Mas mesmo as igrejas que não têm essa posição devem lutar contra a homofobia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A homofobia, esse ódio, essa aversão que tem levado o Brasil a ser o país que mais mata homossexuais no planeta, é algo detestável, que antes de ser crime é pecado, e contra o que a igreja deve se levantar. A mesma coisa são os homens que machucam as mulheres. Nós somos a pátria do feminicídio, da violência contra a mulher. Chamar toda a cristandade para lutar contra isso é um dever, e fazemos agora. Em último lugar, um outro motivo para nos engajarmos na campanha da fraternidade, porque é um período de 40 dias de penitência, de oração, de jejum, que só nos fará bem, só nos aproximará mais de Deus e do nosso próximo. Então aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade, e você que está nos ouvindo, dê a mão a todos os que estão ao nosso redor e que juntos lutam por um país mais amoroso, mais fraterno, enfim, mais cristão. Paz e bem a todos vocês.